Primeiro, o dízimo ele era vinculado à produção agropastoril. Isso ficou bem claro quando a gente lê os textos. A segunda, o dízimo, ele era, ao pé da letra, a 10ª parte. Ponto. E aí, gente, a ideia que a gente não pode deixar de lado é a de que, se eu não entendo bem o Antigo Testamento, eu vou ter dificuldade de entender algumas passagens, alguns trechos do Novo Testamento. Então hoje eu quero bater com vocês 3 textos do Antigo Testamento que estão no Pentateuco, na Torá, que são fundamentais para a gente entender o que é o dízimo para o judeu, tá certo? Abra comigo, por favor, em Levítico, no capítulo 27, no verso 30. Levítico 27, 30. Levítico 27, 30. Levítico 27, 30. Também todas as dízimas, Levítico 27, 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. E aí eu vou seguir o texto, versículo 32. No tocante às dízimas ou dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas, se de algum modo trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Então, Levítico 27, 30, eu li o 30, o 32 e o 33. Pare para pensar comigo apenas uma coisa, bem básica. Qual era a ideia aqui? O pastor está contando gado. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Interessante que em outras traduções, na nova tradução na linguagem de hoje, está presente isso que eu vou dizer, e também nas traduções católicas, também está presente isso que eu vou dizer. Passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 10º separado ao Senhor. Tanto que na nova tradução da linguagem de hoje é muito interessante que isso é bem explícito, que o 10º animal ele tem que ser separado, é santo. Aí olha de novo para o texto, veja no versículo 33, aí faz sentido dizer, não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, ou seja, porque foi o 10º que passou lá. Aí ele diz, olha, se no entanto você quiser trocar, você pode trocar, dá um melhor, mas o 10º é do Senhor. Não me interessa. Então, veja, para eles, gente, a coisa era tão séria que não se discute. A 10ª parte não é nossa, não era do pastor, não era do produtor. A 10ª parte era santa e era consagrada ao Senhor. Ponto. Não tem, aqui não transige, não tem discussão. Ponto. Então, quando a gente fala de dízimo, uma das primeiras coisas que a gente não pode abrir mão e tem que entender, o dízimo não nos pertence. Aqui nós estamos falando de produção agropastoril. Eu vou passar alguns textos que falam de uma possível transformação em dinheiro já naquele tempo, mas a coisa básica que a gente precisa entender, a 10ª parte é santa ao Senhor, certo? Ponto. Bom, no domingo passado alguém fez uma pergunta assim, é do bruto ou do líquido, né? Aqui nesse caso é o que passou embaixo é o que efetivamente ele tem na mão. Então passou X cabeças de gado lá,
a 10ª parte do então é o brutão ali, porque mas no nosso caso hoje, quando a gente tem descontos, etc, e apenas vem vamos dizer assim, um líquido na mão, a gente precisa interpretar o dízimo como o líquido da coisa, não o bruto. Por quê? Hoje, essa tradição... Hoje, gente, quando a gente pensa em dízimo, nós trabalhamos explicitamente com questões monetárias, até hoje o judeu também entende dessa maneira, do líquido, tá? Por quê? Imagine que você é um empresário, você tem lá a sua padaria, o seu comércio, enfim, e aí você investiu um X para determinada operação. O que você ganhar naquela operação, você tem que pegar o X que você investiu de volta. E vamos dizer assim, o lucro da operação é o que de fato aquela operação te deu. Então, daquele lucro, a 10ª parte é santa ao Senhor. Isso vale também para o nosso salário. Nós trabalhamos, temos lá os descontos todos, lá de INSS, imposto de renda e por aí vai. E o que vem na mão, o líquido, é santo ao Senhor. A 10ª parte é santa ao Senhor. Então é dessa maneira que a gente precisa compreender. Abra sua Bíblia ainda em Números. É o livro seguinte. Versículo 21. Números 18, 21. O Números 18, 21, ele vai responder uma pergunta que é muito usual nos nossos dias. A quem eu devo dar o dízimo? Então, se em Levítico eu aprendo que o dízimo é a 10ª parte e ela não é nossa, ela é santa ao Senhor, é santo. Em Números 18, a partir do verso 21, eu vou responder essa pergunta: a quem dar o dízimo? E veja aí: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Versículo 23. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, verso 24, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Versículo 26, também falarás aos levitas e lhes dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, será o dízimo dos dízimos. Bom, atribuir-se-vos-á a vossa oferta como se fosse cereal da eira e plenitude do lagar. Assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, sacerdote. Bom, aí o que a gente perguntou foi: a quem dar o dízimo? Na Torá, o dízimo o dízimo era dado àqueles que se encarregavam do serviço na tenda da congregação. Então, no tempo do tempo de Moisés, durante um bom tempo, enquanto não havia templo, eles deveriam dar o dízimo no lugar escolhido, que a gente vai ler o outro texto agora em Deuteronômio, né? No lugar escolhido pelo Senhor. E o lugar escolhido pelo Senhor era o monte do templo lá em Jerusalém, onde o templo foi construído. A gente vai agora passar outro texto. Então, a pergunta que foi feita é: a quem dar o dízimo? O dízimo, ele é dado, ele é entregue. O dízimo que não é meu, é do Senhor, ele é entregue àqueles que se encarregam do serviço da tenda da congregação. Isso conforme a tradição judaica. E aí, você vai abrir comigo no livro de Deuteronômio,
no capítulo 12, Deuteronômio 12, um pouquinho depois aí de Números, logo em seguida, no capítulo 12, aqui eu quero que você preste atenção numa coisa. O dízimo, ele era dado do fruto da terra anualmente. E havia o dízimo, vamos dizer assim, trienal ou trianual. A gente vai passar o texto aqui. E havia uma situação que era a seguinte: se de repente, não tinha lugar, era longe e tal, eles estabeleciam um lugar para consumirem o dízimo. E o dízimo passava a ser uma refeição cultual e de, vamos dizer assim, de congregação, de comunhão. Olha o que o texto diz. Veja, Deuteronômio 12, versículo 5, diz: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, vossos dízimos, ofertas das vossas mãos, ofertas de votos, ofertas voluntárias, primogênitos das vacas e ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós, as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Versículo 11: então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, vossos holocaustos, sacrifícios, dízimos, ofertas das vossas mãos, a escolha de votos feitos, e vos alegrarei, verso 12, perante o Senhor vosso Deus, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco. Guarda-te, não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. O texto continua, versículo 17: nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem dos primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas de votos que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos, mas o comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, tu e teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e o levita que mora na tua cidade, perante o Senhor teu Deus, te alegrarás em tudo o que fizeres. Aí, para até aí, fala ainda para não desamparar o levita, e aí, só até aí. Pois bem, gente, nós estamos aqui com uma situação. Qual é? Eles ainda não tinham um lugar, um templo construído. Templo esse que a gente conhece da história, foi o templo que foi construído lá onde hoje se encontra, é naquele lugar mesmo, onde hoje está lá o tal do Domo da Rocha, que é um santuário, é um templo muçulmano, né? Pasmem, mas o primeiro templo foi construído ali. Quando na invasão dos babilônios ele foi
destruído, depois veio o segundo templo construído, e esse segundo templo ele permaneceu até a Guerra dos Judeus, que aconteceu de 67, e ele terminantemente foi destruído no ano 70, na Guerra dos Judeus. Enquanto não havia templo, os dízimos eles eram separados e num determinado momento eles eram oferecidos. Onde? No lugar que o Senhor ia determinar. Mas era na própria cidade? O texto que a gente acabou de ler disse o quê? Que não. Ou seja, a própria pessoa ela não tinha a gerência sobre aquele dízimo, mas ela teria que aguardar o local, o momento determinado para. E aí quando esse local acontecesse, ele iria sim levar os dízimos e lá fazer a refeição, dar ao levita e também fazer a refeição de comunidade, de comunhão, de congregação. Então aqui a gente levanta algumas situações sobre o dízimo, para vocês verem que não é única e exclusivamente dinheiro. É muito além. É um princípio, primeiro, reconhecendo que todas as coisas são do Senhor. E aí, se todas as coisas são do Senhor, lá em Levítico 27 fala que a 10ª parte explicitamente é do Senhor e é santa. Primeira coisa. A segunda coisa, olha, eu não posso simplesmente gerenciar o meu dízimo. Eu vou, separei e vou comer aqui na minha cidade. Não, eu tenho que aguardar o lugar onde o Senhor, naquele momento, aguardar o lugar onde o Senhor iria indicar. Enquanto não houvesse templo, eles iriam aguardar esse lugar e anualmente, depois a gente vai ver o texto, trienalmente, isso mesmo, eles iriam separar o dízimo e fazer isso. Mas o dízimo, ele era para o serviço da tenda da congregação. Ou seja, era para amparar o sacerdote. Aqui deixa eu fazer um parêntese muito importante. Aquele e aquela que se hoje, no nosso tempo, se reveste dessa função de ser sacerdote, ele tem que ter em mente isso aqui que está na Torá ou no Pentateuco. O levita ou o sacerdote tinha herança, segundo o texto? Ele poderia ter bens? Não. Está entendendo? Ou seja, qual era o serviço dele? O serviço dele era servir a comunidade, servir ao povo, servir ao Senhor na tenda da congregação. Ou seja, ele não poderia aspirar riqueza material, porque o próprio texto lá diz que o Senhor seria para eles a sua herança, a sua porção e a sua herança. E aqui eu quero fechar o parênteses dizendo o seguinte: gente, não dá para entender líderes religiosos muito ricos, no sentido de, vocês estão entendendo? Porque isso não se conforma. Uma coisa é a prosperidade, veja bem, uma coisa é a prosperidade material, porque o próprio texto fala, não é para deixar o levita ou aquele que se incumbe do serviço na tenda da congregação desamparado. Então ele tem que comer, vestir, beber, morar, enfim, todas as suas necessidades elas precisam ser supridas. Mas mais que isso, eu já preciso acender a luz amarela. Por isso que no nosso tempo, no nosso momento aqui, do hoje e agora, a gente sempre precisa colocar em questionamento líderes religiosos que, ostentam fortunas, porque alguma coisa não está, algo de errado não está certo, como diria meu filho. Há algo de podre no reino da Dinamarca, alguma coisa não está certa. Entende? Então isso é uma coisa que a gente sempre tem que questionar. Fecha o parênteses. E aí depois, quando o lugar foi estabelecido, e que lugar foi esse estabelecido? Lá o monte do templo, lugar lá em Jerusalém. Jerusalém foi o lugar do templo.
todos os anos o povo iria levar o dízimo das várias cidades de Israel. Eles iriam a Jerusalém, a peregrinação, para confessar pecados, oferecer os holocaustos e entregar os dízimos, as ofertas, sejam ofertas de votos, ofertas de primícias e por aí vai. Então, qual era a grande peregrinação de todo judeu anualmente? Ir a Jerusalém. Lembrem comigo, os pais de Jesus foram a Jerusalém, iam a Jerusalém todo ano. Tanto que foram a Jerusalém apresentar a criança, que foi aquele episódio de Simeão e Ana. Simeão reconhece no menino o Messias. Aquele outro episódio de Jesus aos cerca de 12 anos de idade foi esquecido no templo, e aí o encontraram lá junto aos mestres e doutores. Interessante que a moderna arqueologia bíblica, ela encontrou esse possível lugar, que era uma espécie de escadaria na entrada do templo. Então era uma grande escadaria onde se formava uma arquibancada, onde os levitas davam as instruções para os devotos, para eles se purificarem para poder entrar no templo. Então olha que coisa interessante, eles viriam de longe para apresentar, confessar pecados, adorar e entregar dízimos e ofertas. Então o dízimo, ele não é apenas dinheiro, ele é um ato que está vinculado a muitas outras coisas, que não somente dinheiro, está vinculado à vida em comunidade, à adoração ao Senhor e, por que não dizer, confissão de pecado. Eu falo isso até rindo porque no Pai Nosso, quando fala lá, perdoa as nossas faltas, no mesmo trecho grande onde está o Sermão do Monte, Jesus, ele diz: se você sabe que teu irmão, ou se você tem algo contra teu irmão, ou se você sabe que teu irmão tem algo contra ti, você não oferta. Deixa ali, segura a tua oferta, vai lá se reconciliar, e depois vem e faz a oferta. Isso está completamente alinhado com a ideia judaica da entrega dos dízimos e das ofertas. Vocês estão entendendo o raciocínio? Vocês estão percebendo, gente, como não é o dinheiro? E aí quando, de novo, vou abrir outro parêntese, quando a gente ouve esse pessoal falando, faz um voto lá de R$100 que vá, cara, isso é uma aberração, anátema, maldito seja. A oferta da viúva, né? Que teve mais valor do que Exatamente. Aquele está me lembrando aqui que ainda há o caso quando Jesus observava à beira lá as ofertas no gasofilácio do templo, que muitos davam as ofertas, e aí houve uma viúva muito pobre que deu tudo que ela tinha. Abra comigo em Deuteronômio 14, e aí no versículo 22, a partir do verso 22, Deuteronômio 14, a partir do 22, nós vamos ver isso que eu acabei de falar. E vai pegar isso que o Washington está falando aqui. Certamente, Deuteronômio 14, 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, vinho, bebida forte ou qualquer coisa
que te pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Acompanhe o versículo seguinte, que diz: ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano, e os recolherás aonde? Na tua cidade. Então virão o levita, porque não tem parte nem herança contigo, mas também, olha só, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Ó, esse texto, gente, ele é riquíssimo por várias coisas. A primeira, aqui ele está dizendo sobre uma possível monetarização do teu dízimo. Por quê? Qual é a ideia? Olha, se de repente o lugar escolhido pelo Senhor, lembra que o dízimo ele era anual, mas você não gerencia teu dízimo. Você vai dar o dízimo no lugar onde o Senhor definir. Se de repente o lugar é muito distante, o que ele faz? Ele troca isso por dinheiro para não ter que carregar aquele mundo de animal, e lá no lugar onde foi você apresenta o teu dízimo. Se não tiver o que, você vai comprar lá o que você vai apresentar e você vai fazer a tua refeição, a tua comunidade ali. Aqui eu quero fazer uma observação. Vocês lembram daquele trecho no Novo Testamento, quando Jesus ele derruba as mesas dos cambistas? E aí o texto diz, ele faz um azorrague de cordéis, e derruba tudo, faz aquela confusão toda, a ponto dos principais do templo perguntarem: com que direito você faz isso? E aí ele diz: está escrito, a minha casa será feita casa de oração, e vós a fizestes covil de vendilhões, salteadores e tudo mais. Por que tinha aquilo naquele tempo ali? A Torá, o Pentateuco diz, lá em Deuteronômio, que a gente acabou de ler, que o peregrino, ele vinha, às vezes não vinha com a sua oferta andando, o seu gado, ele trazia em dinheiro. Só que esse dinheiro, ele andou por muitas mãos e por muitos lugares. Eram dinheiros de outros lugares. Então esse dinheiro trazia em si algo que para o judeu era muito caro, que era a impureza. O dinheiro para entrar no templo, tudo que entra no templo, assim pessoas como ofertas, como, enfim, tinha que estar limpo. Por isso que hoje, inclusive, a moderna arqueologia, ela escavou e encontrou muitas piscinas, onde o pessoal fazia as lavagens rituais. Ou seja, ele chegava ao templo, o peregrino chegava ao templo, estava sujo, ele recebia a primeira instrução, voltava, se purificava com as lavagens, né? Voltava ao templo, e para ofertar, o que ele tinha que fazer? Trocar o seu dinheiro, as suas moedas, pelas moedas do templo. E lá no templo haviam os animais que já estavam previamente consagrados para o holocausto. Se fosse rico, já tinha o gado lá, ou o gado miúdo. Se fosse pobre, as rolas e os pombinhos que se compravam no templo. Ou seja, havia uma espécie de câmbio no templo. Por isso que esses, vamos dizer assim, mercadores estavam ali, os trocadores de dinheiro. Qual era a grande questão? Bem provavelmente que Jesus ele bate. Era uma eventual, vamos dizer assim, quebra de câmbio. Quem diz que o dinheiro que vinha da Babilônia valia mais ou menos do que o dinheiro no templo? Quem diz que o dinheiro que vinha da Síria valia mais ou menos que o dinheiro que estava no templo?
Então, eventualmente, poderia haver vou colocar entre aspas, uma negociação cambial, em que aqueles que recebiam as moedas se locupletavam com aquilo. Então, eles literalmente estavam roubando o dízimo. O dízimo era deles? O que o texto diz? O dízimo de quem é? É do Senhor. Então, eles estavam fazendo o quê? Roubando de Deus. Por isso que Jesus ele evoca uma palavra do profeta dizendo: e vós a fizestes covil de ladrões e salteadores. Por quê? Você só pode roubar algo que não é seu. O dízimo não era deles. Então isso faz muito sentido. Percebe? Pois bem, quando eu olho esse texto aqui, de Deuteronômio 14, a partir do 22, uma outra coisa que me chama a atenção é o dízimo, esse trienal ou trianual. Que aí não era somente para o levita. Olha o texto de novo, veja se eu não estou enganado. Versículo 28 de Deuteronômio 14. Ao fim de cada 3 anos. Então virá o levita, que já é dele o dízimo, mas também quem vem? O estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro da sua cidade e comerão. Por quê? O estrangeiro, ele, por ser estrangeiro, não tinha parte vamos dizer assim, na herança da tradição do povo judeu. O órfão, por quê? É órfão, não tem pai, não tem mãe. A viúva, por quê? Porque como era uma sociedade totalmente patriarcal, se faltasse a figura do homem, a mulher passaria maus lençóis. Então, o dízimo aqui, ele também é indicado para algo chamado de justiça social. Ou seja, o dízimo, ele é santo, não é meu, é do Senhor, é santo. Não posso gerenciá-lo, eu tenho que entregar ao serviço da tenda da congregação. E aqui, trienalmente, ele deveria ser entregue também ao levita, mas para suprir necessidades sociais do estrangeiro, do órfão e da viúva. Certo? Pois bem, qual é a dimensão do dízimo quando eu pego isso e tento fazer uma viagem no tempo para os nossos dias? O dízimo, ele não pode perder essa dimensão mais plena de entender que não é meu, é do Senhor, ele é para o serviço do templo e ele também tem que ser para a justiça social. Volto ao parêntese que eu fiz ainda há pouco, quando a gente fala desse pessoal que usa a teologia da prosperidade para literalmente enriquecer e manter os seus, vamos dizer assim, os seus impérios, seus pequenos impérios eclesiásticos. Isso gera justiça social? Tenho minhas dúvidas. Percebe? Então o dízimo, ele é de uma riqueza fantástica por conta disso. E a gente, abra comigo ainda em Deuteronômio, só um momento. Capítulo 26, Deuteronômio 26, um pouquinho mais adiante. Deuteronômio 26, a partir do verso 12, acompanhe comigo a leitura, 26, 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, lembra? É o dízimo trianual. Então, darás a quem? Veja, presente a ideia de que quem dá o dízimo não gerencia seu próprio dízimo, porque o dízimo não é dele. Ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem,
e dirás perante o Senhor: tirei de minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e deles nada tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo que me ordenaste, tenho feito. Olha, Senhor, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Veja, o dízimo, que aqui ele diz, versículo 3, isso é uma oração, tá, gente? A partir do verso 13 é uma oração que ele, o dizimista, faz ao Senhor. E ele diz: tirei de minha casa o que é consagrado. O que é consagrado? O dízimo. Ou seja, ele está ofertando do Senhor, o que é do Senhor, ao órfão, ao estrangeiro, à viúva, ao levita. Aí, marcaram isso? Marcaram o versículo 15. Olha desde a tua santa habitação e abençoa o teu povo a Israel. Joia? Abram comigo agora então, Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Malaquias 3, 8. Malaquias, gente, você vai abrir Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, vai dar uma rezinha. Você vai encontrar Malaquias. Malaquias, capítulo 3, verso 8. Olha aí o que o texto diz: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? O Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Veja, o Senhor dizendo de novo o que a oração do dizimista lá de Levítico já dizia. Agora olha, o Senhor que está nos céus e abençoa o teu povo. E aqui ele está dizendo: Senhor, eu vou abençoar. E ele diz mais: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, gente, a questão é, Malaquias 3, 8, que é um texto que é clássico, todo mundo usa, é um texto que fala de quando o povo não é obediente com relação ao dízimo. E o que a gente conclui disso hoje? Que eu preciso parar, já estou são 11h05 já. Nós não podemos encarar o dízimo como algo que não é de Deus, ele é do Senhor. Eu não posso gerenciar o meu próprio dízimo achando que eu sei o que é melhor, né? E o dízimo tem que ser entregue na tenda da congregação. Hoje é muito comum o pessoal confundir dízimo com oferta. No domingo que vem a gente fala um pouco sobre a oferta, porque dízimo é dízimo, oferta é oferta. Muitos usam o texto do Novo Testamento lá de 2 Coríntios, se não me engano, para dizer que o dízimo ele foi abolido, quando na verdade ele pode ser dado conforme o que prevê o seu coração, e aquele texto ele está fora, sendo usado dessa forma, ele está sendo usado fora do contexto. E eu acho que eu caí no Instagram.
E por fim, o dízimo ele tem que produzir não somente a obediência, mas ele tem que produzir a justiça social. É algo muito mais abrangente do que simplesmente dinheiro. Tá certo? Tem uma coisa muito interessante, gente. Eu não sei se vocês lembram. Lá em Atos, naquele episódio do Ananias e Safira, vocês lembram? Lá em Atos existe um episódio que Ananias e Safira mentiram e disseram que tinham dado o preço todo, quando na verdade seguraram o valor e mentiram, dizendo que, enfim, eles mentiram. Mas antes, alguém tinha vendido um campo e dado um valor. Quem lembra? Qual o nome dele? Vocês lembram? Não, antes. O que fez o certo. Tem até uma música, era chamado Barnabé, natural de Chipre, lembra dessa? Nossa, isso revela a idade. E é interessante que o levita, Barnabé, o pessoal fala, Barnabé entregou o preço do campo, porque ele era temente, ele era bom. Respondam para mim, ele entregou o preço do campo porque ele era bom ou porque ele estava em pecado? Levita podia ter parte na herança, ou alguma coisa, algum bem? Se aquele levita tinha um terreno ou um campo, ele estava certo ou estava errado? Estava errado. Então ele entrega o valor do campo porque ele se reconhece pecador. Isso não é meu, porque a palavra diz que eu não posso ter assim. Então a presença do Senhor gera nele quebrantamento tal que ele resolve se consertar. E o dinheiro do campo que foi vendido, que ele entrega, ele não fica com nada para ele. Ele entrega tudo porque ele não queria pecado. Percebe? E aí isso gerou uma certa, talvez, inveja nos demais. E aí eu quero também ofertar, e foi o caso do Ananias e Safira. Percebe então que às vezes a gente, por não entender alguma coisa que está no Antigo Testamento, a gente faz algumas inferências, algumas interpretações um tanto quanto equivocadas do Novo Testamento. Essa do levita Barnabé era uma, que na verdade ele não é por liberalidade, mas era por reconhecimento do pecado. Washington, você ora para nós, encerrando? Senhor nosso Deus, muito obrigado por estar presente nessa sala, aqui, para buscar um pouquinho do seu entendimento, Senhor Deus. Amém. Agradeço, Senhor Deus, por toda a bênção derramada sobre mim, sobre toda a minha família, sobre Amém. meus irmãos, Pai. Amém. Seja da igreja ou não. Precisamos amar um ao outro, Amém. mesmo sendo pecadores. Amém. Entregue tudo na tua mão, Pai. Derrame o teu Espírito Santo sobre nós. Lave-nós com teu ódio, Senhor, para que não somos. Amém. Revista da tua armadura. Sim, E Senhor. nenhum mal se chega a nós. Sim, Senhor. Lave nós também com o teu sangue, Senhor, que já foi derramado na cruz por nós. Amém, Perdoa Senhor. os nossos pecados, Sim, Senhor. E nos lavando, Pai. Nos purificando e acrescentando a fé. Cada dia e cada vez mais. Amém, Senhor. Me dá essa sabedoria e muito obrigado por toda a vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu encerrar aqui. Pessoal do Facebook, obrigado. Instagram, obrigado. Deus abençoe, gente. Até domingo.